Tudo bem também, Natália, graças a Deus. Bom, gente, então vamos recapitular aí a questão da resenha. Estou vendo que sim. Nós vamos retomar a questão da resenha e comentar sobre esses últimos exercícios. Então, por fim, vocês disseram que vocês não tinham recebido e por isso não conseguiram fazer, né? Foi isso? Eu achava que estava tudo no mesmo arquivo. Mas quando eu abri o arquivo no Google Classroom, ele abria já direto na atividade o arquivo. Eu acho que foi algum erro que a gente fez na hora de mandar. Mas tudo bem. Bom, então só para a gente retomar a resenha, que a resenha é esse texto por si só, já é um texto crítico, é um texto muito comum no meio acadêmico, né? Por isso que nós estamos falando sobre ele. E ele traz uma apresentação de uma obra, uma discussão sobre ela. Então, começa com a apresentação do autor, como vocês já viram, temos uma apresentação das partes do texto, né, do livro, foi dividido em capítulos, e tem uma discussão sobre ele, e também, né, uma característica comum da resenha é, no final, ter uma indicação, ou pelo menos dizer para quem é que seria indicado aquela obra. Então é uma obra escrita para graduandos do curso de letras, é uma obra escrita para, sei lá, pós-graduandos, porque isso também é importante a gente perceber, porque muitas vezes a gente, vamos supor, a gente tem que fazer vai comprar um livro. Antes de comprar um livro, você vai ler a resenha sobre ele. Você sabendo que ele é direcionado para um público X, isso facilita a sua vida, porque a partir disso você vai saber se as informações são introdutórias, por exemplo, se é para graduandos de letras ou para iniciantes em tal área. Você sabe que ali naquela resenha vão ter as ideias principais, né? As primeiras informações, conceitos importantes. Se você sabe que aquele livro ele deve ser direcionado para pós-graduandos, por exemplo, você já sabe que ali é um texto mais complexo e que pode ser que não funcione tanto para o que você espera naquele momento da graduação, por exemplo. Então, por isso que a resenha ela é importante, porque ela direciona para o público, ela traz um resumo, ela traz uma discussão do que há de positivo, do que há de negativo. E como nós já vimos anteriormente, mesmo quando tem alguma coisa que seja negativa, é dito tudo com muita educação. Você não vai destruir o livro da pessoa, né? Você vai tentar amenizar. Então, a resenha ela é muito usada nessas situações, ou mesmo quando a gente tem como, sei lá, uma obra estrangeira. Então, a pessoa vai fazer uma resenha daquela obra e muitas vezes você nem encontra aquele livro específico, né, no Brasil. Então, a resenha ela ajuda muito a você ter uma ideia do todo. Então, é um texto bastante importante e crítico, porque ele vai discutir essas ideias. Bom, e aí, esse conteúdo que nós colocamos para vocês lá no Classroom, ele é um material super didático e que nos ajuda muito, como vocês viram na aula passada, né? Então, como a gente indicar as vozes discursivas, né? Então, segundo o autor, ou o autor declara, o autor afirma, né? Ou os pesquisadores alegam que.
Então, quais são as referências que se faz ao autor, para você não ficar a todo momento usando o nome dele, por exemplo, fulano de tal, ou você vai fazendo as substituições, o autor, o pesquisador, o linguista, né, ou a profissão da pessoa a cada situação, e também usar os verbos adequados, como que foi o conteúdo que a gente teve na nossa última aula MIT. Lembra que falava lá, declara, afirma, discute, né? Então, qual é o verbo que vai ser colocado ali? Isso também é bastante importante, porque nem sempre o autor está afirmando algo, às vezes ele está questionando, às vezes ele está fazendo você, provocando uma reflexão, e não necessariamente o que ele coloca ali é o que ele defende. Então, tomar cuidado com um tipo de verbo que a gente usa, e para isso, obviamente, a gente precisa ter entendido muito bem o texto base. Depois disso, nós tínhamos visto também os mecanismos de coesão, né, de ligação. Então, por outro lado, apesar disso, né, então, quais são os elementos que você vai usar para marcar essa mudança de posicionamento, ou para indicar uma adição de uma ideia, ou para você indicar uma mudança de posicionamento, enfim. Então, quais eram os mecanismos de conexão que apareciam lá? E o material que a gente deixou na última aula era a compreensão global do texto, né, para a gente conversar. E como vocês estavam sem o texto de leitura, vou pegar aqui para a gente, e a gente vai conversando sobre ele. Só um pouquinho que o computador está meio lardinho. Aqui. Bom, de qualquer forma, eu mandei lá no WhatsApp para vocês poderem acompanhar. Então, vamos ler esse texto, um texto não tão curto, mas a gente vai conversando sobre ele, tá? Deixa eu só ver como que eu faço aqui para poder compartilhar com vocês. Tem que abrir. Peraí, tá indo. Oi, gente, agora que nós estamos em menos, vocês podem falar mais, viu? Não me deixem falando sozinha. É bem isso, Natália. Minha internet esses dias está uma belezura. Então, vamos lá. Bom, então esse era o texto, né? Designação, arma secreta, porém realmente poderosa da mídia em conflitos internacionais. Aí tinha o nome, uma citação em inglês, que aí não vamos ler, né, agora. Depois vocês podem ler aí os fluentes em inglês. E aí nós temos a introdução. Então, desde a Guerra do Golfo, já há mais de uma década, o papel da mídia tornou-se inconfundivelmente visível e inegável. Há quem diga que aquele famigerado confronto entre as tropas de Saddam Hussein e o poderio militar dos Estados Unidos, auxiliado pelo poder de fogo das demais potências da OTAN, foi a primeira guerra inteiramente travada sob os holofotes da atenção midiática. A guerra contra o Iraque inaugurou a nova era de conflito em grande escala como verdadeiro espetáculo a ser comercializado e apreciado pelo público, e transmitido muitas vezes ao vivo, com direito a replays e intervalos comerciais, né, entre aspas ali. Que é aquele, para, vamos agora falar do produto magnífico, né, tá falando de algo assim
E logo depois do intervalo, voltamos a falar sobre isso, né? Então, é aquele apelo bem sensacionalista, né? Enfim, bom, só os meus comentários, né, no meio do texto. Como detentores dos rumos do conflito, travado no deserto e poeticamente apelidado de Operação Tempestade na Areia, e das informações censuradas, é claro, os aliados controlaram a guerra de ponta a ponta, decidindo inclusive os intervalos. As guerras de hoje são verdadeiros shows de audiência em escala planetária, dignas da sociedade do espetáculo, um conceito de Debord, 1967, em que vivemos. Já na guerra do Afeganistão, a situação mudou bastante, dessa vez em total prejuízo da CNN e das demais emissoras que dominam o mundo da mídia, uma vez que quem controlava o fluxo e a transmissão de informações era não o lado vitorioso, mas sim o lado dos derrotados. E como acontece com frequência em eventos de audiência assegurada, como a Fórmula 1, a Copa do Mundo, etc., os Talibã acharam por bem lotear os direitos de transmissão entre os amigos. Assim, a rede árabe Al Jazeera ficou com o monopólio da transmissão dos vídeos gravados pelo inimigo número 1 dos aliados, Osama Bin Laden. Vídeos que eram entregues por mãos invisíveis a uma das sucursais da emissora de tempo em tempo. Foi também nessa guerra que a questão da censura veio à tona, embora se diga com muita propriedade que a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. Nunca havia ficado tão escancarada a forma como a mídia manipula a notícia, mesmo nos momentos em que os responsáveis negam estar fazendo propositadamente qualquer tipo de maquiagem. Meu objetivo nesse texto é refletir sobre como a mídia imprime certas interpretações pelo simples ato de designação de determinados acontecimentos, dos responsáveis por tais acontecimentos, dos atos específicos praticados pelos lados em situações de conflito, etc. Posto que, de acordo com certas teorias semânticas de grande prestígio, os nomes não passam de meras etiquetas identificadoras de objetos. É preciso pensar além da semântica dos nomes próprios para encarar o fenômeno de nomeação como um ato eminentemente político. Sustentarei a tese de que é no uso político de nomes e de apelidos que consiste o primeiro passo que a mídia dá no sentido de influenciar a opinião pública a favor ou contra personalidades e acontecimentos noticiados. Então, essa era a introdução. Pois o item 1, nomes, afinal, o que há de tão curioso nessas palavras? Ao longo dos tempos, as teorias de referência dedicaram-se à ingrata tarefa de desvendar os mistérios dos nomes próprios e continuam a se empenhar nessa missão hercúlea. Bertrand Russell, 1911, por exemplo, descartou como imprecisos e, por conseguinte, teoricamente desinteressantes os nomes próprios na forma como os gramáticos os conhecem, e adotou no seu lugar os nomes logicamente próprios. O filósofo inglês, segundo confiam aqueles que chegaram a conhecê-lo pessoalmente, mudava de assunto toda vez que era solicitado a fornecer um exemplo concreto do que seria um nome logicamente próprio. Então, Rajagopalan, 2000. Tratava-se, na verdade, de um gesto muito acertado, posto que uma das qualidades mais destacadas de um nome logicamente próprio é a de ser simplesmente inominável. No momento em que é nomeado, o objeto deixa de ser exclusivo ou único, pois o próprio ato de nomeação se encarrega de emprestar-lhe um atributo, a saber, a própria descrição definida, no caso, utilizada para nomeá-lo, que é publicamente disponível e, em princípio, apto a ser aplicado a outros objetos.
Ou seja, o destino de nomes próprios comuns, aqueles descritos pelas gramáticas, é de um definhamento progressivo, na medida em que acabam se transformando em substantivos comuns, donde o saudosismo velado em relação à chamada linguagem adâmica, isto é, a linguagem em sua forma cristalina, quando os substantivos comuns seriam todos nomes próprios, posto que Adão escolhia cada palavra para nomear um único bicho a cada vez. Não nos interessa aqui passar em revista as mais variadas propostas teóricas que objetivaram, ao longo dos últimos 100 anos ou mais, a preocupação em si remonta a um passado bem mais longínquo, talvez começando pelo próprio surgimento da filosofia enquanto campo do saber, entender o funcionamento do nome próprio. A preocupação sempre se deu na seguinte forma: se as descrições são nada mais que representações verbais de atributos, e se os atributos são da ordem de acidente e não de essência, é no nome próprio que devemos encontrar algo que pertence ao objeto de forma inalienável. Ou seja, o nome próprio deve estar grudado ao objeto de maneira inseparável, isto é, no fundo, o ímpeto ou desejo que move teóricos das chamadas Direct Theories of Reference, teorias que defendem referência direta ou não mediada. O externalismo semântico de Putnam, o conceito de designadores rígidos de Kripke, ou o conceito de DAT proposto por Kaplan, são todas formas diferentes de captar e concretizar teoricamente tal desejo. Aí a gente tem o segundo ponto, o discurso jornalístico e as escolhas dos termos de designação. Percebam que esse primeiro, a introdução é uma apresentação, de modo geral, do trabalho, né, da resenha. No segundo ponto, a gente tem essa discussão teórica mesmo, né? De trazer todo o referencial teórico, as discussões a respeito do nome próprio. E agora, a gente tem aí nesse segundo tópico aqui, então, a introdução, o primeiro tópico, mais teórico, e agora o discurso jornalístico e a escolha dos termos de designação. Sabemos que toda notícia, toda reportagem jornalística começa com um ato de designação, de nomeação. Aliás, a própria gramática tradicional nos ensina que é preciso primeiro identificar o sujeito da frase para então dizer algo a respeito, ou equivalentemente, predicar alguma coisa sobre o sujeito já identificado. É preciso primeiro nomear para então dizer algo a respeito do objeto no mundo assim designado. Apesar de tudo que os filósofos e os lógicos dizem a esse respeito, as pessoas comuns acreditam, e nisso, de certa forma, elas estão sendo influenciadas por anos a fio de ensino de gramática normativa, que o nome próprio está livre de qualquer marca de predicação. Afinal, o ato de predicação incide sobre o nome próprio, identificado, portanto, anteriormente a qualquer predicação. Deixa eu só fazer uma observação, porque, não sei, esse texto é bastante teórico, não sei se vocês conseguem acompanhar o raciocínio. A grande discussão aí, qual é? Nós temos os nomes próprios, né? Nós estamos vendo, relacionando com morfologia da língua portuguesa, nós temos os substantivos, lembra? Substantivos simples e os compostos, os concretos, os abstratos, os substantivos comuns e os substantivos próprios. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome às coisas, mesa, cadeira, flor, amor, qualquer coisa, fada. E os substantivos próprios são aqueles que particularizam um elemento. Então, Maria, ou João, sei lá, o Rio de Janeiro, o Rio Tietê, enfim, que dê nome às coisas. Então, esses são os substantivos próprios, também chamados de nomes próprios.
A gramática normativa diz que os nomes comuns, além deles designarem, além deles darem nome para as coisas, eles trazem uma predicação, eles trazem uma característica. Então, quando você atribui animal, por exemplo, dentro dessa classificação animal, nós temos características, o que vem a ser animal. Então, a gente vai ativando todas as informações do que vem a ser animal. Quando você atribui um nome como Felipe, por exemplo, não há uma característica àquele ser, né? Você está apenas designando, você está dando nome para uma criança, tanto que nós temos Felipes de todos os tipos. Eles não precisam ter algo semelhante para ser classificado como Felipe. Diferente de cachorro. Para ser enquadrado como cachorro, os animais têm que ter características semelhantes. Os Felipes não, pode ser de qualquer tipo. Então, isso é o que diz a gramática, né? Nesse texto, qual que é a discussão? Que, na verdade, e é uma ideia que foi foi a minha tese de doutorado, foi em cima justamente disso, que os nomes próprios, eles têm, em alguns contextos, eles podem sim estar atrelados a atributos. Então, quando você diz, por exemplo, o Saddam Hussein, como aparece ali no texto, esse nome, além dele designar uma pessoa, ele traz uma carga. A gente pensa no Saddam Hussein como alguém, sei lá, ruim, como alguém que brigou, que... a gente ativa na nossa mente vários atributos. Claro que se a gente pensar assim, o nome, por exemplo, Júlia, a gente não vai ficar pensando em atributos de Júlia, né? Mas alguns nomes, por conta da mídia expor tanto, quando a gente fala no Trump, por exemplo, a gente já ativa algumas informações sobre o Trump. Ou quando a gente fala do Bolsonaro, a gente já ativa informações sobre ele. E esse nome, ao falar Bolsonaro, você não está apenas nomeando, você está ativando as características desse ser. Enfim, é sobre isso que o texto está falando e como a mídia, ao designar, ela também acaba por construir esse estereótipo dessas pessoas, né? Porque a mídia vai mostrando que o vilão, o bonzinho, e assim a gente passa a construir esse estereótipo da pessoa, tá? Então, só para contextualizar para vocês, porque às vezes eu acho que fica bem teórico, né? Bom, então nós temos, no entanto, no uso dos nomes próprios, ou, melhor dizendo, na fabricação de novos termos de designação para se referir às personagens novas que surgem no cenário e aos acontecimentos novos que capturam a atenção dos leitores, que o discurso jornalístico imprime seu ponto de vista. Logo depois do susto de 11 de setembro de 2001, o presidente Bush decretou guerra total aos terroristas de todos os naipes, a começar pelos seguidores do Talibã do Afeganistão. Afora o fato simples de que os terroristas terroristas para uns são os mártires, para outros, não, para algumas pessoas eles não são os vilões, para outros eles podem ser, né? O uso do termo em si serviu para identificar e isolar o inimigo invisível, como foi amplamente alardeado pela imprensa internacional. Daí em diante, ficou fácil partir para todos os desdobramentos da lógica binária, na qual aquele pronunciamento do presidente dos Estados Unidos se baseara, ao designar os fundamentalistas islâmicos como terroristas. Foi com uma simples afirmação, na verdade uma ameaça, que a Casa Branca calou toda e qualquer voz de protesto contra a ação de represália que desencadearia a partir daquele instante. Quem não está conosco, está contra nós. É inegável o importante papel desempenhado pelos termos cuidadosamente escolhidos a fim de designar indivíduos, acontecimentos, lugares, etc., na formação de opinião pública a respeito daqueles entes.
Osama Bin Laden foi taxado de terrorista, o cabeça dos terroristas, né? O líder. A mesma figura enigmática, nascida na Arábia Saudita, com fortes ligações com a família real daquele país, que convém não esquecer, serviu de importante aliado na guerra contra a ocupação soviética. Transformou-se da noite para o dia na imagem do próprio Satanás. Quem não se lembra daquele cidadão norte-americano que, ao olhar assustado para a foto da destruição das Torres Gêmeas, do World Trade Center, chegou a identificar o rosto do Senhor das Trevas em meio à fumaça negra que encobria os céus de Nova York naquele malfadado 11 de setembro de 2001. Eles já são novinhos aí, nem, não sei se vocês lembram desse fato, né? Como chega a exclamar, fulano, que sempre que encontramos um mal tão puro no exterior, devemos reunir a coragem para apoiar a lição hegeliana. Nesse exterior puro, nós devemos reconhecer a versão destilada de nossa própria essência, pois nos últimos 5 séculos a prosperidade e paz relativas do Ocidente civilizado foram compradas pela exportação de impiedosa violência e destruição ao exterior bárbaro. A longa história, desde a conquista da América ao massacre no Congo. Por mais que soe cruel e indiferente, nós também deveríamos, agora mais do que nunca, ter em mente que o efeito desses ataques é de fato muito mais simbólico do que real. E o filósofo esloveno acrescenta: os Estados Unidos apenas experimentaram o que acontece no resto do mundo diariamente, de Sarajevo a Grozny, de Ruanda a Congo, a Serra Leoa. Se forem adicionados a situação em New York, atiradores de elite e estupros em massa, é possível ter uma ideia do que era Sarajevo uma década atrás. Foi quando assistimos na tela de TV ao colapso das 2 torres do World Trade Center que se tornou possível experimentar a falsidade dos reality shows da TV. Mesmo se esses shows forem de verdade, as pessoas ainda atuam neles. Elas simplesmente atuam como elas mesmas. De qualquer forma, uma vez estampado o rótulo terrorista, o nome de Bin Laden logo se tornou sinônimo do mal. A partir daí, torna-se um dever cristão ajudar na caça incansável ao gênio do mal, o terrorista mais procurado do planeta e assim por diante. Quando, no afã do sucesso na caça aos seus seguidores, o presidente dos Estados Unidos decreta guerra contra o eixo do mal, termo escolhido para designar os países Irã, Iraque e Coreia do Norte, a eficácia absoluta da nomenclatura remontava à Segunda Grande Guerra. Se o outro lado é o eixo do mal, por simples analogia, como também pela lógica da exclusão do meio termo, quem se coloca contra os estados renegados é do bem. Diga-se de passagem que não foi à toa também, tanto na Guerra do Golfo quanto na guerra contra o Afeganistão, os países da OTAN preferiram se autodesignar de aliados. Quem tem a mídia ao seu lado escolhe não só os termos para designar as forças de cada lado, mas também, ao escolher os termos, determina quem vai desempenhar o papel do mocinho e quem vai desempenhar o do bandido. Na sociedade do espetáculo, tudo depende do script. Os capítulos diários da novela chamada Guerra, não é à toa que se diz o teatro da guerra, para designar o espaço físico onde acontecem as batalhas, obedecem rigorosamente às previsões feitas por quem redige o script inicial. E por aí vai, né? Deixa eu só terminar essa partezinha aqui, aí a gente vê. Então, é verdade que nem sempre os nomes escolhidos funcionam da mesma forma que os estrategistas de guerra esperam. Um exemplo notório disso é a escolha do codinome Cruzada contra o Terror, que o presidente Bush chegou a empregar no início da ação armada contra os seguidores fanáticos do Al-Qaeda e do Talibã. O tropeço custou muito caro para as pretensões da Casa Branca, que fez questão de fazer entender que a iniciativa bélica não tinha como alvo nem o mundo árabe, nem os seguidores do Islã, mas sim um grupo de radicais e fanáticos que lutavam contra a própria civilização. O erro crasso, desastroso do ponto de vista diplomático, foi o de esquecer que a própria palavra cruzada possuía conotações, na verdade, se referia a um episódio da história conturbada das relações entre Ocidente e Oriente.
repleta de traições e crueldades imensuráveis. Os desmentidos insistentes e até mesmo a decisão de não mais usar o termo maldito não foram capazes de consertar o estrago provocado. Até hoje, há quem duvide das verdadeiras intenções por trás da propalada afirmativa de que a guerra contra o terror é uma guerra da civilização contra a barbárie. Chamar o bombardeio indiscriminado de regiões densamente habitadas por populações civis de operação cirúrgica ou a carnificina promovida em razão de tais bombardeios de efeito colateral pouco contribui para aliviar a dor de milhares de pessoas inocentes que foram vítimas das brutalidades praticadas. Por incrível que pareça, o uso continuado de tais eufemismos acaba minimizando a culpa daqueles que foram diretamente responsáveis pelos atos envolvidos, ao menos aos olhos de quem sofre a lavagem cerebral praticada pela imprensa. Então, a questão é justamente de que a mídia, ela vai construindo, né, esses vilões, e muitas vezes esses vilões, eles são vilões para um grupo, mas não para outro, né? Então, o que o Bin Laden fez para os Estados Unidos foi algo horrível, claro, né, porque muita gente morreu, muita gente inocente, mas para as pessoas que pertenciam ao seu grupo, ele estava atacando o inimigo. Então, ele não era tão vilão assim, né? E a forma como a mídia vai construindo é como se, para nós que estamos no Ocidente, os Estados Unidos fossem santos e os terroristas ali, todo mundo que estivesse no Irã, no Iraque, fosse um monte de terrorista. E por isso a gente justifica a violência contra eles, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a mídia vai contando as histórias, né? Enfim, a gente já viu essa relação, como a nossa história sempre foi contada a partir de uma perspectiva portuguesa, né? Se a gente contasse a partir de uma perspectiva indígena, a história seria outra, né? De muita carnificina, de muita maldade, de muita morte, enfim. Então, são olhares diferentes sobre o mesmo fato. E a forma como isso vai designando é o que faz com que a gente tenha um olhar de que é algo mais positivo ou negativo. Bom, não dá para a gente terminar a leitura, senão a gente vai ficar só lendo o texto, né? Apesar que falta pouco agora. Não dá para terminar assim. Tem um trechinho só aqui, vamos lá. Então, o poder da designação. Ao caracterizar o terrorista suicida, alguém que sacrifica sua própria vida em prol de uma causa, qualquer que seja, a imprensa não está apenas se referindo à pessoa que pratica tal ato de proporções incomuns. Ela está emitindo uma opinião a respeito da mesma, após um julgamento de valores disfarçado de um ato de referência neutra. E é justamente por estar camuflado como um simples ato referencial que tais descrições acabam exercendo tamanha influência sobre o leitor do jornal. À medida que o leitor vai se acostumando ao rótulo, deixa de perceber que a descrição não passa de uma opinião avaliativa. Como todas as opiniões avaliativas, essa também comporta um outro lado. Assim, os mesmos indivíduos que são chamados de homens-bomba e terroristas suicidas pela imprensa ocidental são lembrados como mártires e soldados da Guerra Santa pela imprensa árabe. Convém frisar que o nosso intuito aqui não é perguntar qual dos dois lados tem razão. O objetivo das afirmações no parágrafo anterior foi o de demonstrar que tanto um quanto o outro são passíveis de contestação. O perigo está no fato de que o leitor ingênuo ou desavisado tende a confundir descrição com termo referencial, opinião com fato consumado. É nisso que reside o maior perigo. Ele coloca as referências. Então, aqui as referências. Eu queria até mostrar para vocês que não sei porque lá no texto ele fez uma citação que eu queria mostrar para vocês, mas nas referências tá. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar.
Aqui, que ele coloca essa referência aqui entre parênteses, né, do autor, ele coloca aqui o sobrenome, como a gente deve referenciar, e o ano da obra, que é 2000. Aí, tá vendo que aparece esse C, 2000C? Quando a gente vai usar esse, ou 2000A, 2000B, 2000C, por que aparece essa letra aí? Justamente quando a gente tem várias citações do autor de um mesmo ano. Vamos supor que a gente vá citar, sei lá, 2, 3 trabalhos de um mesmo autor e todas essas obras foram publicadas no mesmo ano, em 2018, por exemplo. Então, eu vou colocar a primeira, né, como letra 2018A, depois como 2018B, 2018C. Isso se for do mesmo autor e do mesmo ano. Por isso que aparece esse 2000C. Mas lá nas referências, o autor não, ele só cita, provavelmente, em outros momentos ele deveria fazer referência a essas outras obras. Porque ele coloca aqui uma no prelo, quando aparece assim, no prelo, é porque ainda não foi publicado, tipo, o autor já escreveu, mas não foi publicada. Mas como está no prelo, não tem data da publicação, né? E a outra que é a 2000, que ele coloca lá como C. Então, pode ser que em outros momentos ele tenha citado outras obras que também tenham sido escritas em 2000. Então, é só para falar a respeito da citação. Bom, aqui vocês estão vendo o material, a compreensão global do texto? Não sei se eu mudar, vocês veem a outra. Não consigo ver como vocês me estão aparecendo. Tá? Então, beleza. Então, nós temos ali a compreensão global do texto a ser resenhado. Então, na sessão anterior, você teve um primeiro contato com o texto, sobre o qual fará resenha através da elaboração do diário de leitura. Nessa sessão, ajudaremos você a compreendê-lo mais profundamente, o que irá ajudá-lo na elaboração. Então, a gente tem ali, primeira parte. Ao resenhar um texto, você provavelmente terá em mãos o livro, jornal, revista, obviamente, nem que o texto foi publicado, ou a referência bibliográfica. Então, sempre é importante ter referência bibliográfica clara ali. Com isso, você já é capaz de levantar algumas hipóteses sobre o texto a ser lido. Esse levantamento de hipóteses é fundamental antes da leitura do texto propriamente dito. Quando você conhece o autor, você já consegue imaginar sobre o que ele está... Oi, a Natália, você ia falar alguma coisa, Natália? Natália, ia falar alguma coisa? Agora eu entendi. Farsa. É que você tinha falado sim, professora, né? Entendi que você estava falando, professora, estava me chamando. Então tá, beleza. Então, beleza, o que eu vi agora e entendi diferente. Então, quando você conhece o autor, aquilo que alguns de vocês eu vi que estavam presentes, né, na palestra de segunda-feira, em que o palestrante, o Kleber, falava assim, de que aquário eu falo, né? Então, você conhecendo o autor, você sabe mais ou menos de que assunto ele vai tratar, né? De qual é o objetivo dele e tal. Então, por isso que quando você olha para a referência, já fica mais fácil de você entender sobre ele. Vou clicar aqui. Bom, então nós temos... a gente tem a informação sobre o autor. Então, nós temos lá, Canaviliu
Rajagopalan Rajan é professor titular na área de semântica e pragmática das línguas naturais da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e é pesquisador CNPq. Bacharel em literatura inglesa pela Universidade de Kerala, 1966, mestre em literatura inglesa, Universidade de Delhi, 1970, mestre em linguística pela Universidade de Delhi, em 73, diploma em linguística aplicada pela Universidade de Edimburgo, 1975, doutor em linguística aplicada pela PUC, em 82, e pós-doutor em filosofia da linguagem em 93, pela Universidade da Califórnia. Então, antes de iniciar na carreira do magistério, foi publicitário, jornalista e cartunista. Bom, então, sabendo um pouquinho sobre o autor, né? Então, leia a orelha do livro em que o artigo foi publicado e, baseando-se nela, responda. Como você imagina esse autor, sobretudo, as suas características profissionais, levando em conta seu nome, nacionalidade, área de atuação, titulação, etc. O que vocês imaginam sobre esse autor? Eu acho que ele é de fora, não sei da onde, mas às vezes... O que você imagina? Que seja de onde? A primeira vez que eu olhei, eu imaginei que ele seria de um lugar tipo Índia, Tailândia, algum lugar por aqueles lados. Não sabia exatamente onde, mas por aqueles lados. Eu imaginava ou que a família dele teria vindo para cá, tipo, imigrante, ou que ele teria se mudado para cá por causa dos estudos dele. Como ele estudou em vários lugares, eu falei, então ele estudou fora e depois veio para cá, talvez. E voltou para fora de novo. E o que ele pesquisa? O que você imagina que ele pesquisa? Considerando o texto, considerando essa orelhinha aí que aparece? Foi bem confuso, porque para mim ele está focado bastante em áreas de humanas. Não exatamente, tipo, não tive uma ideia de exatamente se em linguística ou em filosofia, mas para mim tem essa questão humana. Isso, então, bom, vamos lá. Ele é indiano, tanto que ele estudou a Universidade de Kerala, né, que é na Índia. Ele é formado, fez mestrado na Universidade de Delhi. Olha só, ele fez mestrado em literatura inglesa, em Delhi. Depois ele fez mestrado em linguística também em Delhi, em 3 anos de diferença. Depois ele foi para Edimburgo. Edimburgo é na Escócia, né? Depois ele veio para a PUC, aqui no Brasil. Fez pós-doutorado nos Estados Unidos e é professor aqui no Brasil. Então, percebam que é uma formação bastante complexa, né? Então, ele é um estudioso, ele já fez mestrado em literatura, mas a sua base é em linguística, linguística aplicada, mestre em linguística, né? O pós-doutor em filosofia da linguagem, por isso que a Bia falou da questão da filosofia, né? Porque é chamado de muito inteligente, né, Natália? Ele tem essa linha que é chamada de filosofia da linguagem e que faz também com que ele reflita sobre a questão dos nomes, né? Tem essa pegada. E ele é professor no Brasil, ele é professor na Unicamp, né? Percebam lá, na área de semântica, que é a questão dos sentidos, por isso que tem a ver com o sentido dos nomes próprios, e pragmática das línguas naturais, né? Então, como se dá o sentido na prática das línguas naturais. Então, além de entrar para a área do magistério, ele foi publicitário, jornalista e cartunista. Então, percebam que tem um vínculo com a mídia, né? Ele está falando lá no texto da mídia porque ele tem um conhecimento de causa, né? Então, perceba que a gente começa a levantar as inferências sobre o autor.
Depois, leia o título do artigo, as epígrafes e as referências bibliográficas e responda. Então, observe as epígrafes. Por que muitas vezes se coloca epígrafe em artigos ou livros? Para que servem? Vocês sabem para que serve uma epígrafe num livro? Tipo, estou escrevendo um livro, eu vou colocar uma epígrafe. Sabe o que é epígrafe? Aquela frasezinha aqui, ou no artigo, antes de começar o artigo, vem aquela frase. Para que serve uma epígrafe? Isso, é como uma citação. E essa citação que vem antes do texto, antes de todo o trabalho, qual que é a função dela? É só uma frase bonitinha que o autor achou e deixa eu colocar? Qual que é a finalidade da epígrafe? Não, não é evitar plágio. Apresentar o assunto que vai ser abordado? Isso. A epígrafe, ela apresenta uma frase que recupera, de modo geral, todo o texto, né? Isso é que a Vitória também falou, né? Dar uma visão geral do assunto. Então, é uma frase que condensa toda a informação do texto. Então, é para isso, quando a gente vai escolher uma epígrafe, não é uma epígrafe bonita, é uma epígrafe que tem a ver com o conteúdo do texto. Então, se eu estou falando de mídia, eu vou trazer alguma coisa sobre mídia. Se eu estou falando de nome, eu vou trazer alguma coisa sobre nome. Né? Depois, nós temos a letra B. Observe os nomes dos autores e a língua das epígrafes. Qual é o efeito que você pensa que eles causam nos leitores? Porque lembro que Bom, vou voltar lá na epígrafe. Elas eram em inglês, certo? It was, aí depois my impression is the media, Então, era uma do John Simpson e do Noam Chomsky. Em que língua está? Inglês. Em inglês. Por que vocês acham? Que impressão que traz essa epígrafe em inglês? O que a gente pode inferir? Para dar credibilidade e o pensamento de quem escreveu a epígrafe. Então, traz maior credibilidade, porque aí você fala, nossa, o autor é bilíngue, ele sabe outra língua, pelo menos, né? Então, ele passa uma credibilidade, ele traz um conteúdo direto na língua do autor, né, do Chomsky, do Simpson lá, e também, claro que vem aqui, ó, no rodapé vem a tradução, né? Uma tradução feita pelo próprio autor. Mas essa epígrafe traz justamente essa ideia de que, nossa, o autor, ele lê em outra língua, né? Ele é alguém gabaritado, entre aspas, né? Entre aspas, não, ele é gabaritado, mas ele traz essa conotação de que é alguém que sabe uma outra língua, né? Então, isso surpreende, chama a atenção dos leitores. E qual é a imagem que o autor do artigo parece ter de seus leitores? O que vocês acham diante do texto? O que você imagina assim, que ele está falando com alguém? Como que é esse leitor para quem ele se dirige? Provavelmente ele pensa alguém informado, com um nível de, vamos dizer assim, educação melhor, letramento melhor. Uhum. Por que a gente pode imaginar isso? Eu acho que só pelo contexto de todos os documentos.
de as palavras que ele usa talvez requerem um conhecimento maior. E ele não fica explicando muito, né? Ele traz as informações, porque ele parte do princípio de que o leitor dele já sabe. Ele não fica explicando o que foi o ataque de 11 de setembro de 2001, porque ele parte do princípio de que todo mundo... que a Natália falou, porque são fatos históricos e discussão geral. Então, ele parte do princípio assim, meu leitor sabe o que foi o ataque às Torres Gêmeas, o que foi a guerra tal, o que foi a cruzada não sei das quantas. Ele não fica explicando em nenhum momento. E mesmo os conceitos teóricos, ele cita, né? Ele vai falando, mas ele não fica explicando. E a própria epígrafe em inglês demonstra que ele está falando para um público mais seleto, não é qualquer leitor, né? É alguém que tem um certo conhecimento. Então, ele cria essa imagem e a gente consegue imaginar quem seja esse público para que ele está escrevendo. Depois, observe as referências bibliográficas. O que se deve colocar nas referências bibliográficas de um artigo? Vou lá para as... Então, o que vão para as referências bibliográficas? O autor, o título da obra, o local, editora e a data de publicação? Isso. E por que ele coloca essas obras aqui? Quais obras que aparecem ali? Porque ele usa citações ou partes do livro para exemplificar ou concordar ou discordar. Isso. Exatamente, porque ele cita essas obras. Então, as obras que aparecem nas referências são aquelas que foram citadas. Então, por que aparece Chomsky lá nas referências? Porque a epígrafe dele é do Chomsky. Né? Aparece lá o Simpson, porque o Simpson é a epígrafe dele. E assim como ele vai citando outros autores, né, durante todo o seu texto. Então, você traz para referência aquilo que foi citado, claramente. Não é o que você pesquisou para escrever aquilo, é o que você citou. Então, se a gente voltar lá no texto, a gente vai encontrar essa referência da Sociedade do Espetáculo, a referência do Creep, quando ele está falando lá do nome, por aí vai. Então, são as obras que ele citou no decorrer do seu trabalho. Pelas referências bibliográficas, podemos identificar a área científica que o autor está ligado? Vixe, eu não sei. Eu não manjo de pessoas para me usar como referência. É que aqui todas as referências estão em inglês, né? Mas, de modo geral, você consegue identificar, porque você está olhando lá, você consegue ver pelas referências, é que vocês estão começando, né? Mas você consegue saber que tipo de pesquisa está sendo realizada. Se é uma pesquisa mais semântica, se é uma pesquisa mais linguístico-textual, se é da análise do discurso, dependendo do autor. Porque tem alguns autores que são mais... são conhecidos, mais conhecidos daquela área. Então, a gente consegue observar pelas referências que ele está falando dessa perspectiva que é da semântica, né, que é dessa, de nomeação, de linguagem e realidade, né, dessa reflexão que ele faz sobre os nomes, né? Então, pela referência, a gente consegue identificar. Depois, nós temos, ainda pelas referências bibliográficas, podemos identificar qual é a comunidade científica a que o artigo se dirige? Dá a impressão que poderia ser para um público mais geral, assim, em termos de quais cursos deveriam ler esse
o artigo, mas eu acho. Pelas referências, você acha que é um público legal? Eu acho que talvez você usar as referências para ver se também, dependendo do que você for estudar, se as referências vão te ajudar também. Não sei. Porque, assim, na verdade, não é um público geral, né? Ele traz muita bibliografia que é específica de uma área, né? Então, não é qualquer pessoa. Geralmente, você vai pegar um trabalho, você olha o título, às vezes o título é uma expressão geral que não dá para saber de que área específica o autor está falando. Quando você vai para as referências, você sabe se está falando de uma perspectiva, de outra, da análise do discurso, da semântica, enfim, de qual área. Então, pelas referências, ele está se dirigindo a um público muito específico. É alguém que pesquisa a mesma coisa que ele e ainda alguém que saiba inglês, né? Porque a maioria das citações dele são em inglês. Ele não faz citações em português, né? Então, é um público bastante específico. Ó, quer ver? Ele acho que tem essa daqui, que é dele mesmo, né? Que ele cita o trabalho dele, que é em português. O resto é tudo em inglês, né? Então, é um público bastante específico. Gente, olha, nós já passamos da hora. Vocês conseguem... tem ainda um tantinho bom aí. Vocês conseguem agora, com o texto, concluir esses exercícios? E aí depois... tem bastante exercício ainda. E depois a gente corrige em outro... É bem específico, por sinal, né, Natália? Vocês conseguem dar sequência e fazer esses exercícios para a nossa próxima aula Meet, e aí a gente conversa rapidamente sobre ele, que hoje a gente levou mais um tempinho por conta da leitura do texto, né? Mas agora, com o texto e com os exercícios, acho que vocês conseguem fazer mais rápido. Pode ser? Então, tá bom. Olha que nós já até passamos 5 minutinhos. Vou parar aqui a gravação. Se alguém... aí vai, né, Bia? E aí nós já lemos, o trabalho já está adiantado. Bom, então eu vou interromper aqui a gravação. Boa noite para vocês. Deixa eu ver, até segunda-feira, né, que a gente tem aula de morfologia da língua portuguesa, tá bom? Beijo, gente, até mais. Até, acho que a Vitória avisou no grupo